nosso estudo da primeira carta de Pedro, capítulo 2, estamos centralizando agora a nossa visão no versículo 9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queremos destacar nesta oportunidade o que significa sois raça eleita. Num primeiro momento, há necessidade de encontrar uma definição de raça. A raça é uma categoria de seres vivos com categorias, com aspectos em comum, ou seja, são da mesma espécie. No entanto, é popularmente utilizada a palavra raça para se referir a grupos étnicos diferentes, como brancos, negros, asiáticos e até mesmo povos de religiões e cultura própria. Porém, tendo em consideração a genética dos seres humanos e o consenso científico que só existe a raça humana, é incorreto afirmar que uma pessoa branca ou uma negra, por exemplo, seriam de raças diferentes. Isso porque fatores genéticos quase não diferem entre um indivíduo e outro. As diferenças entre os seres humanos, elas não chegam a 0,1% quando se estuda o DNA de cada uma dessas pessoas de origens diferentes. Em vários momentos da história, e erroneamente, hoje o termo raça é utilizado para distinguir um grupo de pessoas que teria características físicas em comum. Ou seja, seriam semelhantes e, por isso, da mesma raça. Essas características envolveriam a cor da pele, cor dos olhos, tipo de cabelo e etc. Não. Existe uma raça que se chama raça humana. Como existem também a possibilidade de outras raças, como, por exemplo, raça de cães, raça de gatos, raça de gado, né? E nós estamos falando de raça por quê? Porque tem ligação com a espécie. Aliás, Gênesis já diz isto, que todas as criaturas foram criadas segundo a sua espécie. Não só as criaturas, mas todas as coisas criadas que têm vida, têm a sua espécie. Mas a aparência de uma pessoa não a define como sendo de uma raça diferente, pois estudos genéticos mostram exatamente o contrário. Desta forma, raça significa então ter uma origem comum, um tronco comum. Se você se der ao trabalho de localizar a palavra raça nas Escrituras Sagradas, você encontrará as expressões raça de homens pecadores, lá em Números 32:14, raça da perversidade, em Deuteronômio 32:20, raça infame, em Jó 38, raça de malignos, em Isaías 1:4, raça malvada, em Jeremias 8:3, e raça de víboras, que é a expressão que o Senhor Jesus Cristo usou para com os fariseus. Esta foi utilizada principalmente por João Batista e por Jesus. Raça de víboras, falando a respeito dos escribas e fariseus. Considerando que as Escrituras não usam palavras ao léu da sorte ou desnecessárias, qual seria a razão de Pedro utilizar a expressão raça eleita? Para responder a essa questão, precisamos entender que entre aqueles a quem o apóstolo Pedro se refere,
eles têm que ter uma origem comum, uma descendência única. Ora, sabemos que os seres humanos formam a raça humana, visto que são oriundos de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Assim, todos os seres humanos têm os mesmos ascendentes originários. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. É por isso que as Escrituras podem dizer em Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esta visão do apóstolo Paulo é uma visão muito significativa para podermos entender a linha de raciocínio com que Pedro também está trabalhando. Esta noção de raça natural, isto é, todos somos descendentes de Adão e Eva, nos leva à conclusão de que efetivamente somos raça humana. Não somos descendentes de símios, porque são espécies diferentes, muito embora possamos ter uma quantidade não significativa de DNA que poderiam estar muito próximos. Mas como entender a raça eleita? Primeiro, para pertencer a esta raça, é necessário ter um mesmo ancestral. Tal condição acontece quando se cumpre o que nas Escrituras diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, quando diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha aqui o ponto central com que Jesus está trazendo a sua mensagem. Nascer de novo. Ele está falando de uma outra descendência. Jesus deixou com essas palavras muito claro que não era do propósito do Pai que existisse uma nova raça, mas que existisse uma raça nova, espiritual, nascida a partir da fé nele. Tal nascimento se torna o ponto central da mensagem de Cristo ao ser humano, visto que para pertencer a esta raça eleita, não é melhora do entendimento da qualidade de vida, de um tipo de vida regrada, justa, religiosa. A única possibilidade é o novo nascimento, conforme Jesus deixou claro em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, não é uma melhora externa, estética, relacional que me faz pertencer a esta raça, mas é o novo nascimento em Cristo. E aí nós somos descendentes do próprio Deus nessa nova condição. Se já somos fruto da ação de Deus como criando o ser humano, agora nós somos nascidos numa nova condição espiritual. Todos os que nasceram de novo fazem parte da raça que tem origem única, o próprio Deus na pessoa de seu Filho Jesus. Poderíamos, até com receio de cometer uma falha de comunicação, dizer que os que nasceram de novo são raça divina, porque nasceram a partir da ação divina, levando todos os seres humanos a compreenderem que para pertencer a ela, obrigatoriamente tem que nascer de novo, isto é, receber a palavra dada por Deus por intermédio de seu Filho. Isto é o que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6, quando diz assim: e respondeu Jesus: em verdade te digo,
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E esse primeiro Espírito que é nascido do Espírito é o Espírito Santo. Espiritualmente falando, então, a igreja tem uma vida comum, porquanto a vida de Cristo e, portanto, a vida de Deus Pai é compartilhada por todos e também possui uma descendência comum, a que todos participam do novo nascimento, o que faz deles filhos de Deus. Não somos naturalmente filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Somente os que nascem de novo são filhos de Deus. Os crentes são uma raça nova, destinada a habitar na pátria e na cidade celestial. Israel continua existindo a despeito da rejeição ao Messias por parte da nação terrena de Israel. O Senhor ainda não os abandonou de todo, dando ainda a oportunidade para pertencerem ao povo e ao novo Israel de Deus. A igreja deve sua existência ao fato de Deus a ter escolhido. Por isso diz, raça eleita. Isso nos remete a Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8, quando diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque Deus vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Raça eleita? Não porque foi o ser humano quem escolheu nascer de novo, visto que por causa do pecado original não tinha nenhuma condição para cumprir toda a exigência de santidade para se relacionar com intimidade com Deus. Somente alguns poucos conseguiram viver essa intimidade com Deus. Se nós pegarmos os relatos lá do Antigo Testamento, nós temos Moisés, que Deus falava com ele face a face. Nós tínhamos Davi, que tinha o coração segundo Deus. Nós temos algumas expressões de Isaías, que viu a glória de Deus. Mas agora Jesus Cristo fala conosco face a face. Cristo abriu a oportunidade para que essa intimidade se efetive por intermédio de seu sacrifício na cruz. Ato pelo qual nós somos eleitos. Nós somos eleitos por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Escolhidos para fazer parte dessa raça espiritual. É o sentido de João, capítulo 7, versículo 38, quando ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Essa água viva se expressa na alegria e louvores a Deus. O Salmo 57, 7 vai dizer assim: firme está meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, por isso cantarei e entoarei louvores. Ainda o Salmo 146, versículo 2 diz: louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O Salmo 30, versículo 12, diz assim: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. E ainda o Salmo 147, versículo 1, ele diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Esta raça eleita, ela tem agora um motivo
maior para louvar, para transformar a sua vida num louvor perene e constante. Enquanto eu viver, eu vou te louvar, Senhor, porque tu me deste a possibilidade desse novo nascimento, e por causa desse novo nascimento, agora pertenço à raça eleita por ti para ser teu. Nesse sentido, a palavra de Deus é muito clara. Não são as nossas obras, não são as coisas que nós fazemos que nos dão a condição de podermos pertencer a esta raça. Raça é uma questão de nascimento, é uma questão de ascendência e descendência. Raça eleita é possível porque nós nascemos de novo e nascemos de Deus, por meio de Cristo, o sacrifício que Ele fez na cruz. E agora, vindo habitar dentro de nós, esta vida se transforma num grande e contínuo louvor. Venha conosco louvar ao Senhor. Venha conosco engrandecer a este que, sem que merecêssemos, nos chamou para a sua maravilhosa luz. Venha, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração.